verdade que vazou um documento confidencial do governo americano relatando a verdade por trás dos OVNIs? O que é essa operação secreta Constelação Imaculada que nos últimos dias causou pânico e revolta entre os americanos por supostamente trazer a verdade sobre os OVNIs nos Estados Unidos? Vamos agora juntos ver esse documento e descobrir qual que é a verdade dos fatos. Acompanhe agora em mais um episódio do Teoria do Fim. Antes de começar, considere apoiar o canal, o QR Code vai estar na tela, o link vai estar na descrição. Se você não pode apoiar financeiramente, deixe um seu like e se inscreva, pois isso já vai ajudar muito o nosso canal a continuar. A gente sabe que desde 2022, o Congresso americano vem realizando sessões para falar sobre os famosos UAPs, e a gente já vai explicar o que é esse termo. Porém, no último dia 13, em mais uma sessão do Congresso, um documento foi revelado contendo o que seria supostamente a realidade sobre os registros que o governo mantém sobre esse tipo de fenômeno. Para a gente entender primeiro qual a diferença entre UAP e OVNI, eu vou dar uma breve explicação. OVNI, como todo mundo sabe, objeto voador não identificado. Seriam objetos, poderia ser disco voador, que seria o mais famoso aí na cultura popular, em que a gente não consegue identificar a sua origem. A gente não sabe se ele pode ser de uma nação estrangeira, um fenômeno atmosférico ou até um objeto alienígena. Já os UAPs foi um termo utilizado pelo Congresso americano, ali em diversos outros documentos, para poder descrever uma coisa um pouco mais abrangente. O UAP seria Unidentified Anomalous Phenomenon. Então seria um fenômeno anômalo não identificado. Nesse sentido, ele poderia abranger mais coisas do que apenas um objeto voador não identificado, porque quando você coloca a palavra fenômeno anômalo, você pode estar falando de algo que acontece no céu, na terra, no mar, alguma coisa que efetivamente está acontecendo e você não conseguiu identificar a causa, e é uma coisa anômala. Então é algo que não acontece todo dia. Indo agora para a audiência, a gente percebe que a presidente da comissão, ali uma das deputadas, ela fica muito brava, inclusive, por ter recebido aquele documento, que em teoria nem tiveram tempo de analisar o documento antes da audiência, que é o que deveria acontecer normalmente. Então ela começa a sessão falando sobre os testemunhos que eles vão ouvir ali, e que ela recebeu um documento então contendo informações relevantes e que ela vai distribuir naquele momento ali para os deputados. Quem revelou esse documento foi um jornalista chamado Michael Shellenberger. Esse jornalista ele é famoso no mundo por divulgar documentos que em teoria são secretos, principalmente de governos. Tem um caso famoso que talvez você se lembre, aqui no Brasil inclusive, esse jornalista junto com Elon Musk divulgou diversas decisões do STF, decisões sigilosas sobre os casos de liberdade de expressão. Esse mesmo jornalista supostamente teria tido acesso a informações do Pentágono dos Estados Unidos, teria compilado essas informações e enviado esse relatório então para aquela comissão. Vamos entender um pouco mais do que é esse documento, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada em alguns trechos dele. Esse documento então ele relata uma operação chamada Immaculate Constellation, que na tradução seria Imaculada Constelação, onde o governo americano ele teria, provavelmente através do Ministério da Defesa, do Pentágono, enfim, criado uma operação para fazer registros de OVNIs. E dentro dessa operação teria suboperações, onde ali seria feito todo o gerenciamento desse tipo de informação confidencial. O que é relatado é que haveriam então vídeos, fotos, registros de radar, enfim, vários tipos de registro desses fenômenos ou desses objetos. Porém, o documento em si, ele tem 11 páginas e ele não traz nenhum tipo de foto ou vídeo anexado, pelo menos o documento que foi liberado para o público e lido ali alguns trechos durante a audiência. Porém, já começou a rolar na internet diversos vídeos e fotos que seriam, em teoria, dessa operação Immaculate Constellation e que diversas pessoas alegam que estão relacionados a esse documento. Pode ser que realmente seja realidade, eu ainda não consegui confirmar essa informação, mas comente aí embaixo se você quer um episódio específico falando desses vídeos, que eu posso fazer uma pesquisa mais apurada e trazer um episódio falando desse material que está rolando na internet. Mas vamos agora ver alguns trechos do documento. Bom, o primeiro trecho é o seguinte: você ainda não deixou o like nesse vídeo, nem se inscreveu nesse canal. Deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo ou o governo americano vai atrás de você. Vamos lá. O primeiro caso aqui, ele acusa basicamente o governo americano de deixar escondido aí essa questão do Congresso. Então, algumas pessoas do governo manteriam essa operação em segredo e o Congresso americano, né, os deputados e senadores não teriam acesso. Nos Estados Unidos, se existe
existe um risco à segurança nacional, o presidente, obviamente, ele pode tomar as medidas, mas o Congresso ele tem que saber. Mesmo que aquilo não venha para o público em geral, existem comissões no Congresso que precisam ser informadas, em muitos casos aprovarem ali determinadas ações, inclusive quando os Estados Unidos, por exemplo, vai fazer uma guerra em algum outro país, ele precisa da autorização do Congresso, por mais que eles possam agir ali de imediato, mas essa autorização ela tem que ser posta depois. Se o governo tomou ações e não informou o Congresso, ele estaria, em teoria, cometendo algo fora da lei. Então, no primeiro trecho, que eu vou colocar aí na tela, ele diz o seguinte: o resultado dessa investigação é profundamente perturbador. Os membros do executivo dos Estados Unidos, seria do governo dos Estados Unidos, né, conspiraram contra o Congresso dos Estados Unidos do seu papel de exercer a lei em relação à governança contra UAPs, TUOs e NHIs. O AP eu já expliquei, né, que seria o fenômeno anômalo não identificado, mas o que é o TUO e o NHI? TUO, Technology of Unknown Origin, então tecnologias de origem desconhecida. É algum tipo de tecnologia que é apresentada para alguém, ou enfim, existe alguma evidência que existe essa tecnologia, mas que ninguém conhece. Por algum motivo, aquilo não tem acesso. Óbvio, pode ser uma tecnologia feita por um governo estrangeiro, por exemplo. E o NHI, que talvez seria o mais relevante, seria Non-Human Intelligence. Então seria algum tipo de evidência de uma inteligência não humana. Então seria algo que aconteceu, que demonstra um tipo de inteligência, mas que essa inteligência não está linkado à humanidade, ao ser humano. Continuando no documento, a gente vê o tipo de registro que ele tem. Então quais são os registros que o governo mantém desses casos, né? Então ele fala que de 91 a 2022, o tipo de forma mais comum de UAP foram esferas e orbes, discos, objetos ovais ou tic-tacs, triângulos, bumerangues ou objeto em forma de lança, assim como irregular e orgânico. Ele fala então desses tipos e ele fala na sequência que os triângulos, os bumerangues e os objetos em forma de flecha são os mais raros, enquanto as esferas são os mais comuns. Então perceba, então a gente está falando de mais de 30 anos de registro, onde eles categorizaram por tipo de fenômeno e diversos fenômenos, entre fenômenos que são os mais comuns e aqueles que são os mais raros. E agora vamos dar uma olhada em algumas características que eu coloquei aqui como uma das mais intrigantes desses fenômenos. Então eu destaquei aqui, eles fizeram uma classificação por tamanho, velocidade, assinaturas, cores. Coloquei alguns aqui relacionados principalmente àqueles que são os mais comuns, né? Então, por exemplo, velocidade, ele fala aqui, ó, capable of stationary hovering to rapid acceleration. Então ele fala aqui sobre a capacidade do objeto, ele basicamente ficar orbitando ou parado em cima, rodando no próprio eixo, por exemplo, e rapidamente ter uma aceleração. Então é uma característica que não é tão comum para um objeto, por exemplo, no formato redondo. Por isso, então, esse registro. Outros que eu coloquei aqui é o comportamento. Então ele fala de high maneuverability, palavra difícil essa, incluindo abrupt direction changes and the ability to hover. Então é um pouquinho mais do mesmo. Então ele fala que são objetos que conseguem se mover muito rápido para diversas localizações, isso instantaneamente. E eu também coloquei aqui a questão dos efeitos biológicos, que pela minha interpretação do documento são efeitos que são causados em quem está assistindo ou participando ou está próximo a esse objeto. Então aqui ele fala um pouco sobre ansiedade, e aí eu trouxe um outro trecho de um outro tipo de objeto que eu estou colocando aí na tela, e que ele fala que pessoas que tiveram contato com esses objetos, que são os mais raros, elas tiveram efeitos psicológicos de longo prazo. É uma forma deles falarem que a pessoa ficou ali abalada psicologicamente. É descrito em alguns casos aqui que eles tiveram até que aposentar essas pessoas por invalidez. Em alguns casos a pessoa começou a ter distúrbios de achar que está sendo observada, ataques de pânico e coisas do tipo. E em alguns casos, inclusive, ela sentia o que estava acontecendo com aquele objeto, uma coisa muito estranha. Existem até casos que foram relatados ali pelas testemunhas de pilotos que estavam ali nos caças perseguindo esses objetos, e eles passaram por um medo tão grande que eles chegaram até ali a fazer suas necessidades dentro do avião enquanto estavam pilotando. Então, assim, o efeito
efeito disso é muito grave. É óbvio que a gente está falando alguns efeitos que são psicológicos, que podem ser fruto ali do medo que a pessoa passou, mas existem efeitos aqui, como que você explica, por exemplo, equipamentos eletrônicos que param de funcionar. Como que você explica, então, alguns tipos de reações ali que as pessoas têm após ter contato com isso? São casos realmente estranhos. Eu vou deixar o link do documento completo para quem quiser conferir. Se você quiser que a gente entre em mais detalhes de alguns outros, a gente pode fazer um próximo episódio, mas uma coisa é certa, a gente vê nesse documento que se ele for confirmado ser realidade, isso provaria que o fenômeno ufológico está acontecendo com o acobertamento de governos. E aí, o que você acha? Você acha que esse fenômeno é realidade ou conspiração? Qual o papel do governo americano? Por que esses deputados ficaram tão revoltados? Por que teve tanta controvérsia na liberação desses documentos? Comente aí embaixo qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Deixe aí o que você quer que a gente aborde nos próximos, se você quer que a gente entre no detalhe desse documento ou que a gente traga fotos, enfim, eu gostaria de saber a sua opinião e trazer aqui conteúdos que seja relevante para você. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você acha que também curtem esse tema. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo episódio.